Oi, gente, bom dia. Agora a gente vai trabalhar o último capítulo aí da apostila de vocês, o capítulo 41, que vem falando sobre Brasil, décadas de 1940 e 1950. Mas antes da gente iniciar esse assunto, a gente precisa relembrar algumas coisas. Aqui vem duas imagens retratadas na apostila, que é da Força Expedicionária Brasileira, tá? Esse assunto nós vimos lá na Segunda Guerra Mundial, quando as tropas brasileiras foram enviadas para a Itália para lutar, então, contra as tropas nazistas, tá? Aí aqui vem pedindo para estabelecer uma relação entre a participação brasileira no conflito e a saída de Getúlio Vargas do poder em 1945. Lembram que quando, em 1945, então, o Brasil estava vivendo ainda ali a era do novo Estado, né? Que foi de 1937 a 1945. Aquele período da era Vargas, que ele foi fortemente influenciado, então, pelas ideias ali do nazifascismo, né? O Brasil vivia uma ditadura de Vargas. E aí, quando o Brasil vai para a Segunda Guerra Mundial lutar, ele vai lutar contra quem? Ele vai exatamente lutar contra aquilo que Vargas defendia, vai lutar contra o nazifascismo. Então, essa foi uma grande contradição aí do governo Vargas, da era Vargas, tá, gente? Lembrando que quando o Brasil ele vai para a Segunda Guerra defender, então, ali os aliados, lutar ao lado dos aliados, ele foi por quais questões? Lembra? A gente comentou também quando falamos lá na Segunda Guerra Mundial. Ele vai por questões econômicas, né? Não por ideologia, porque a ideologia de Vargas era o que? Era do nazifascismo, mas vai por questões econômicas, porque defendendo, então, ali os Estados Unidos seria melhor financeiramente para o Brasil. Mas, mesmo assim, a contradição ali era muito grande, né? Então, aí, os apoiadores ali do Brasil, os apoiadores que incentivaram o envio das tropas brasileiras para lutar na Segunda Guerra Mundial, não podiam, então, mais aceitar essa contradição que o país vivia internamente, tá? Então, vamos lá, vamos continuar. Antes, vamos aqui fazer essa questão aqui, organize as ideias. Vamos relembrar algumas coisas aqui, então, da Guerra Fria agora. Sobre o panorama político e econômico internacional após a Segunda Guerra Mundial, analise essas afirmativas. Iniciou-se a Guerra Fria, disputa ideológica pela hegemonia mundial travada entre os Estados Unidos e a Rússia? Sim, né, gente? Lembra lá, quando acabou a Guerra Fria, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, deu início à Guerra Fria, que foi ali o conflito ideológico entre os Estados Unidos capitalista e a Rússia socialista. A Rússia, com o Pacto de Varsóvia, visava consolidar e ampliar bloco de países socialistas? Sim, né? Lembram? Era a Rússia com o Pacto de Varsóvia e os Estados Unidos com o Plano Marshall. E o que consistiu o Plano Marshall? Era investir dinheiro, então, era injetar dinheiro na economia dos países que foram destruídos na Segunda Guerra Mundial, para que eles pudessem se reerguer, né, financeiramente, e com isso evitava que esses blocos de países socialistas aumentassem, tá? Então, as três alternativas aí estão corretas, tá? Todas as alternativas estão corretas. Então, vamos dar continuidade. Aqui, gente, é o que eu acabei de comentar, né? Sobre a questão da contradição ali que era entre o Brasil participar da Segunda Guerra Mundial e o regime que o Brasil vivia naquele cenário, né? O posicionamento do Brasil junto aos aliados contra o nazifascismo durante a Segunda Guerra Mundial tomou a ditadura de Vargas, exercida desde 1937, ele de Estado Novo, uma contradição. Eu já comentei, então, o porquê, né? Então, vamos lá. Diante da solicitação popular para o fim do Estado Novo, Vargas passou a articular as estratégias para a transição, pois pretendia deixar a presidência, mas não a política. Então, Vargas já saberia que ele deixaria a presidência, tanto que ele convocou eleições em 1945, né, que era para ocorrer em dezembro de 1945, só que antes mesmo da realização da eleição, ele deixou o cargo, tá? Mas a intenção dele era o que? Era deixar a presidência, mas não era deixar a política. Então, vamos lá. Aí, nessa época, intensos debates e movimentações em prol da anistia de pessoas que estavam exiladas durante o Estado Novo ganharam as ruas e foram vinculadas por jornais de todo o país.
Então, quando a anistia foi finalmente concedida por Vargas, em 18 de abril de 1945, professores, intelectuais, escritores e outras pessoas que estavam exiladas retornaram, então, ao Brasil. Aí outros dois movimentos passaram, então, a mobilizar a opinião pública, que era o quê? A realização de eleições presidenciais e o outro, a realização de eleições para a Assembleia Constituinte. Então, que fosse feito através de eleições, né? Porque lembra que Vargas, ele deu golpe, né? Um golpe, depois outro golpe, então a população exigia ali eleições de forma direta, tá? E aí, enquanto Vargas, então, ele tentava fazer essas articulações aí, teve início, então, a organização de partidos políticos. Então, nesse contexto, começaram a surgir alguns partidos políticos. Aí a gente vai ver aqui quais são eles. Antigas e novas organizações partidárias, como a União Democrática Nacional, a UDN, o Partido Social Democrático, o PSD, e o Partido Comunista Brasileiro foram legalizados. Então, esses três partidos aí foram legalizados. E Vargas apoiou o recém-criado Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, tá? Então, vamos ver. A União Democrática Nacional, ela era formada por quem? Pelos adversários políticos de Vargas. E contou com a participação de intelectuais, proprietários urbanos e muitos profissionais liberais. Que eram quem, gente? Professores, médicos, advogados, essas classes aí, então, formavam o partido da UDN e faziam oposição a Vargas, tá? O Partido Social Democrático era um partido conservador, defendia os interesses dos senhores e da burguesia industrial, tá? Já o Partido Trabalhista Brasileiro foi fundado por Vargas, né, e visava reunir as massas trabalhadoras urbanas e rurais, né, porque Vargas ele era conhecido então como o presidente do povo, né. E aí o Partido Comunista do Brasil, a gente já viu isso também lá na era Vargas, ele era liderado por quem? Por Luiz Carlos Prestes, né? E ele foi legalizado e disputou as eleições presidenciais convocadas em 1945, tá? Então, vamos dar continuidade aí. Aí com a legalização desses partidos aí, eles lançaram candidatos, né? Candidatos próprios para as eleições presidenciais previstas para 1946. O PTB defendeu a convocação da Constituinte, fato que demandaria o prolongamento de Getúlio Vargas no poder, adiante da pressão popular, para variar, né, gente? Aqui seria para prolongar um pouco mais ali Vargas no poder. Adiante da pressão popular e segmento das Forças Armadas, Getúlio Vargas, então, ele anunciou a antecipação das eleições para dezembro de 1945. Então, as eleições elas estavam previstas para quê? Para 1946. Com o intuito de quê? De adiar, fazer com que Vargas ficasse um pouquinho mais no poder. Aí, diante dessas manifestações aí, dessas revoltas popular, a pressão popular, Vargas foi obrigado, então, a antecipar a eleição que ocorreu em 1945, tá? Aí as Forças Armadas, fortalecidas pela participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, mobilizaram mais de 170 mil homens, obrigando Vargas a renunciar em outubro de 1945. Aí o PTB de Vargas, que estava sem candidato, apoiou o general Eurico Gaspar Dutra como candidato do PSD à presidência nas eleições de 2 de dezembro de 1945. Então, como Vargas ele se viu ali obrigado a renunciar, o partido dele, o PTB, estava sem candidato. Então, ele apoiou o Eurico Gaspar Dutra, que ele era candidato do PSD, tá? Aí, Dutra, ele saiu vitorioso dessas eleições, tá, gente? Então, na eleição de 1945, Dutra saiu vitorioso e se tornou, então, o primeiro presidente que chegava ao poder de forma democrática, tá? Após 15 anos de governo Vargas. Então, Vargas ficou 15 anos governando. Aí, em 1945, teve eleições de forma direta e Dutra, Eurico Gaspar Dutra, ele saiu vitorioso, então, dessas eleições, tá? O Eurico Gaspar Dutra, ele recebeu cerca de 55% dos votos aí nas eleições de 1945, tá? Aí, agora a gente vai ver, então, como que foi aí o governo de Dutra. Vamos ali para o segundo tópico da apostila. Dutra, contradição interna
e abertura externa. Vamos lá. No plano político, o governo de Dutra foi marcado pela contradição. Por que contradição? Ao mesmo tempo que ele promulgou uma Constituição que garantia alguns direitos à população, ele tomou algumas medidas que limitavam a liberdade de expressão. A Constituição foi ele promulgada em 1946, então, gente, aí já teve uma outra Constituição, lembra? Teve a Constituição de 1934 e a Constituição de 1937, que ocorreu, então, ali na era Vargas, tá? Aí, na época aí de Dutra, então, ele promulga uma outra Constituição, que é a Constituição de 1946. E o que estabelecia essa Constituição? Ela estabeleceu o mandato presidencial de 5 anos e ainda assegurou o voto universal e secreto para os brasileiros maiores de 18 anos. Porém, teve algumas classes que foram excluídas. Quais foram? Os analfabetos, os militares e os religiosos. Então, gente, essa Constituição de 1946 aí, no governo de Dutra, ela foi a 5ª Constituição do Brasil, tá? Na era Vargas existiram 2, a de 1934 e a de 1937. Aí o documento inclui algumas leis que foram um marco liberal, como a extinção da censura e da pena de morte. E que essa censura e a pena de morte, elas estavam legalizadas durante o Estado Novo, tá, gente? E a restituição das garantias individuais dos cidadãos, tá? Como o direito de livre associação, por exemplo. Então, grifem aí esse segundo parágrafo que vem falando o que a Constituição de 1946 estabeleceu, tá? Isso é muito importante. Grifem aí o segundo parágrafo todo. Aí aqui, ó, apesar das garantias desses direitos, o governo de Dutra decretou a ilegalidade de associações trabalhistas que não fossem vinculadas ao Estado. Proibiu movimentações populares, associações sindicais e manifestações políticas de esquerda, como o Partido Comunista Brasileiro, tá? Então, por isso, uma contradição. Ele deu bastante poderes à população, né? Garantiu alguns direitos à população e, ao mesmo tempo, ele limita a liberdade de expressão, tá? Então, o governo Dutra ele foi marcado pelo quê? Pelo conservadorismo e pela aliança com os Estados Unidos e com o bloco capitalista. Lembrem aqui, quando iniciou a Guerra Fria, os países eles foram obrigados a tomar um lado aí nessa bipolarização mundial. Lembra que era Estados Unidos capitalista de um lado e aí a Rússia socialista de outro lado. Então, eles tinham, os outros países, eles tinham que tomar um lado aí, eles não podiam ficar em cima do muro, não. Eles tinham que decidir se eles estavam do lado dos Estados Unidos ou da Rússia socialista. Então, o governo Dutra foi marcado pela aliança com os Estados Unidos, tá, gente? Com o bloco capitalista. É aqui que se tornou mais evidente quando rompeu relações, então, democráticas com a Rússia em 1948. Aí, no ano seguinte, Dutra realizou uma visita oficial aos Estados Unidos. E aí, no âmbito econômico, com o objetivo, então, de conter a inflação e fomentar o desenvolvimento do país, o governo Dutra adotou a estratégia de planificação da economia, criando o Plano SALT. O que o Plano SALT visava? O desenvolvimento da saúde, da alimentação, do transporte e da energia. Então, para vocês não se lembrarem, para vocês não se esquecerem, olha lá, Plano SALT, S de saúde, o AL de alimentação, o T de transporte e o E de energia, tá, gente? Então, ele criou esse Plano SALT aí durante o governo dele. A administração de Dutra realizou também importantes obras como a pavimentação da rodovia Rio-São Paulo e a instalação da companhia hidrelétrica do Rio São Francisco. Podem grifar essas coisas aí que eu acabei de falar, esses 2 parágrafos aí é bem importantes, podem grifar, tá, gente? A inflação crescente, aliada à desmobilização do sindicalismo, gerou uma queda significativa nos salários dos trabalhadores e fez com que o custo de vida subir consideravelmente. Então, somando a isso, o Brasil abriu as portas às importações que haviam sido interrompidas durante a Segunda Guerra Mundial. Lembra que Vargas ele valorizava muito, então, as indústrias brasileiras, né? Ele fez com que as indústrias brasileiras passaram a se desenvolver mais e deixou de importar tantos produtos, tantas coisas
como eram feitos dos Estados Unidos. Então, aí o que aconteceu? Eles passaram aí no governo de Dutra, novamente eles começaram, então, a importar os produtos lá dos Estados Unidos, tá, gente? Por conta aqui dessas manifestações aí, dessas greves que estavam acontecendo aqui no Brasil. Aí, desses produtos essenciais, desde produtos essenciais até supérfluos, inundaram o país, então diminuindo as nossas reservas cambiais, tá? Então, apesar do aumento das importações, Dutra encerrou a sua gestão com um saldo comercial favorável, graças a um produtinho aí. Qual era esse produto, gente? O café, né? Que teve considerável valorização em virtude da alta mundial dos preços dos gêneros alimentícios. Então, o café aí salvou, então, o governo Dutra, porque o café ele foi bem valorizado nessa época, devido ali ao aumento dos preços dos gêneros alimentícios. Então, o café conseguiu aí dar uma contornada, uma controlada, na verdade, na economia do país, tá? Então, depois de Dutra, a gente vai ver que tem uma certa pessoa aí que volta ao poder, que é quem, gente? Getúlio Vargas, tá? Então, após Dutra, Vargas volta novamente ao poder. E a gente vai ver, então, como que se deu aí essa volta de Vargas ao poder. Aí, gente, só voltando aqui um pouquinho, que eu esqueci de dizer uma coisa bem importante para vocês. Eu mencionei aqui, né, que o governo de Dutra ele foi marcado pelo conservadorismo. Então, esse conservadorismo, essa posição conservadora aí do governo Dutra, começou a ganhar bastante força. E o que ele fez? Ele decretou a ilegalidade do Partido Comunista e ordenou, lá em 1948, a cassação dos representantes desse partido, tá? Que tinham sido eleitos no Congresso. E entre eles estava quem? Luiz Carlos Prestes, que daí nessa época ele volta para o Brasil, ele se candidata e ele é eleito, tá? Então aí o Dutra ele manda caçar os representantes do partido que foram legalmente eleitos no Congresso. E aí, em 1948, o PCB ele tinha conseguido eleger, além do senador Luiz Carlos Prestes, então Luiz Carlos Prestes ele foi eleito para senador, tá? Além de Prestes, ele elegeu mais de 17 deputados federais. E o número de militantes chegava perto de 200 mil. Tá? Então, a decretação da sua ilegalidade foi um duro golpe na democracia e uma demonstração de que o Brasil colocava-se ao lado dos Estados Unidos na disputa ideológica entre o socialismo e o capitalismo. Que é isso que fala aqui também, né, que ele manteve ali a aliança, então, com os Estados Unidos, o bloco capitalista, quando em 48 ele rompe relações diplomáticas com a Rússia, tá? É só para que eu tinha esquecido de mencionar essa questão aí, que ele mandou caçar, então, os representantes ali do Partido Comunista Brasileiro que tinha sido eleitos de forma direta, tá ok? Então, agora a gente vai falar, então, sobre o retorno de Getúlio Vargas ao poder, tá? Então, na campanha para a sucessão, então, presidencial de Dutra, venceu quem? Getúlio Vargas, candidato do PTB, o partido que tinha sido criado por ele, né? Com o apoio do PSP, Partido Social Progressista, esmagadora maioria dos votos. Então, como que foi? O resultado das eleições de 1950 Getúlio Vargas teve cerca de 49% dos votos, tá, gente? Contra 29% dos votos do segundo colocado, que foi Eduardo Gomes, do partido da UDN, tá? Então, foi aí uma vitória esmagadora de Vargas. Aí, então, ele foi eleito em 1950, ele deveria, então, governar, então, de 1950 a 1955, que lembra que a Constituição, então, de 1946 previa ali que o presidente governaria por 5 anos. Isso que eu acabei de falar, né? Porque a Constituição brasileira da época determinava 5 anos ali do mandato do presidente. Ao renunciar em 1945, conta-se que o ex-presidente afirmou: voltarei nos braços do povo. Dizem que ele falou essa frase, que ele voltaria à presidência e voltaria nos braços do povo. Então, Getúlio Vargas ele retoma a presidência pelo voto direto. Lembra que daí Dutra foi o primeiro candidato eleito por voto direto. Então, Vargas volta, sucedendo então Dutra de forma por eleições diretas, tá?
Aí, a aproximação entre o Brasil e os Estados Unidos sofreu um revés por conta da política populista e nacionalista de Vargas. Então, gente, ali, como a gente viu no governo Dutra, era uma aliança bem forte com os Estados Unidos, né? Por quê? Porque os Estados Unidos eles eram os maiores parceiros econômicos brasileiros. A economia nacional dependia do capital dos Estados Unidos. Naquela época, o governo era representado pelo presidente Harry Truman, que ele havia criado, então, ali a questão da doutrina de contenção do socialismo soviético. Lembra? Pacto de Varsóvia? Então, Dutra era tinha feito essa aliança bem forte aí com os Estados Unidos. Aí aqui, né, na volta de Vargas ao poder, essa aliança, então, ela começa a sofrer um certo revés por conta dessa política populista e nacionalista de Vargas. A sua estratégia de governo, ele defendia o desenvolvimento da indústria nacional, que ele já defendia lá na era Vargas, tá? Então, consequentemente, diminuía a dependência do capital internacional pela economia brasileira. Isso, de certa forma, afetava os interesses dos Estados Unidos, né? Representados politicamente pela UDN em relação ao Brasil. Então, aqui começou a ficar estremecida essa relação por conta disso, porque Vargas defendia o desenvolvimento nacional, deixasse de ficar tão preso ao capital estrangeiro e ao capital dos Estados Unidos. Aí, em sua política, Vargas já anunciava o interesse em aprimorar a legislação trabalhista e promover o desenvolvimento da indústria nacional. Então, ele defendia o monopólio estatal sobre a indústria de base, as indústrias siderúrgicas, petroquímicas, de comunicações, de transportes e de energias, tá? Que eram fundamentais para o desenvolvimento econômico do país. Então, Vargas ele defendia esse desenvolvimento nacional, tá? Aí, em 1952, então, ocorreu o lançamento da campanha O Petróleo é Nosso, cujo objetivo era mobilizar a opinião popular em torno da necessidade de se estabelecer um monopólio sobre a extração petrolífera no Brasil. Então, em 1953, ele cria o quê? A Petrobras, tá? Então, foi sim Vargas que criou a Petrobras, mas não foi lá na era Vargas, na era Vargas. Foi depois, quando Vargas retorna ao poder, eleito de forma direta, em 1953 ele cria a Petrobras, tá? É uma indústria estatal que passou então a deter o privilégio de exploração e refino do petróleo no Brasil. Então, para Vargas, o desenvolvimento industrial e a modernização da economia brasileira seriam consequências dos investimentos na indústria de base. Então, para ele, defendia que deveria se investir naquilo que fosse base para o país crescer de forma independente, tá? Então, essa aí foi por esse motivo aí que deu uma estremecida, então, na relação do Brasil com os Estados Unidos, tá? E também em 1953, outro presidente que assume aí o governo dos Estados Unidos, e aí ele passa a inviabilizar a assistência estatal às economias de países latino-americanos e estimular a concessão de crédito privado. Esse tipo de crédito sairia caro para um país como o Brasil, né, que vivia uma fase de construção de grandes obras de infraestrutura. Aí, com essas mudanças, todo o projeto de Vargas acabou custando mais, fato que aumentou a inflação e o descontentamento dos trabalhadores que tinham ali seus salários mensais, tá? Então, vamos lá. Durante, então, ali os primeiros anos da década de 1950, isso que eu acabei de falar, o custo de vida aumentou sensivelmente no Brasil, mobilizou a atenção de sindicatos cuja atividade tinha sido legalizada por Vargas. E aí foi onde que começaram a ocorrer as greves, tá, gente? Em todas as regiões praticamente do país. Vargas, ele tentou direcionar a causa trabalhista de modo que não se indispusesse com o operariado emergente. Contudo, naquela altura, a movimentação sindical ela fugia do seu controle, algo que incomodava sobretudo as elites representadas politicamente pelo partido da UDN, que tinha à frente o jornalista Carlos Lacerda. Então, Carlos Lacerda ele teve bastante importância aí nesse período, tá? Ele era representante do partido da UDN, que fazia oposição ao governo Vargas, tá, gente? Então, essa oposição se intensificou quando Vargas nomeou um jovem político do Rio Grande do Sul, João Goulart,
ficou conhecido como Jango, para o Ministério do Trabalho. Então, a UDN não gostou disso aí não, tá? Dessa nomeação aí, então, de Vargas de João Goulart para o Ministério do Trabalho. Goulart, ele administrou algumas das principais greves ocorridas no período, tá? Intermediou negociações e conseguiu que boa parte das reivindicações dos trabalhadores fosse aceita. A sua postura, no entanto, foi avaliada como socialista pela elite nacional. As preocupações de determinados setores da elite de alto comando do Exército era que João Goulart transformasse o país em uma república de sindicalistas. Esse temor era canalizado pelas críticas contra Getúlio Vargas, publicado no jornal de Carlos Lacerda. Então, Carlos Lacerda, ele era um jornalista, ele tinha ali o seu jornal e ele fazia parte do partido da UDN, que era oposição, então, a Getúlio Vargas. Então, ele tinha o jornal ali, ele publicava ali o que ele queria, né, gente? Ele fazia sempre críticas, então, contra o governo de Vargas. Lacerda acusava Vargas de corrupção, questionava sua capacidade administrativa e denunciava que, por detrás da política trabalhista, ele escondia interesses socialistas. Então, ali o Brasil Vargas então foi acusado, né, o João Goulart foi acusado de transformar então ali o país, o Brasil numa república de sindicalistas aí e que tivesse interesses socialistas, tá? Enquanto todo esse cenário aí acontecia, todas essas acusações aí da parte de Carlos Lacerda contra Vargas, ele apelava aos trabalhadores, às massas urbanas, dizendo-se defensor da indústria nacional e do trabalharismo, e contrário à remessa indiscriminada de capitais ao exterior. É aquilo que eu vim mencionando desde o início. Vargas, ele fazia a questão que as indústrias brasileiras se valorizassem, que se tornassem independentes, né, porque era muito capital que vinha do exterior, então ele não queria ficar dependente dessas remessas de capital ao exterior. Então, a crise chegou ao auge em 1954, tá? Quando João Goulart apresentou uma proposta de aumento de 100% para os trabalhadores que ganhavam o salário mínimo. Aí, em virtude da violenta reação dos grupos que faziam oposição à proposta, Goulart renunciou ao posto de ministro, mas deixou entre as massas a imagem de um político que perdia o cargo por lutar por interesses dos trabalhadores. Então, assim, Vargas ele foi muito criticado por conta disso, ele renuncia então ali ao cargo de ministro do Trabalho, mas a população tinha uma admiração por ele, então ele ficou bem visto ali pela população trabalhista, né, pela classe dos trabalhadores. Aí, nesse momento, Vargas, até mesmo o próprio Vargas, o João Goulart e o Getúlio Vargas, eles eram vistos pela oposição, principalmente por quem? Qual era o partido ali que fazia uma oposição bem severa mesmo a Vargas? Era o UDN, né? E pelo alto comando militar, como favoráveis à introdução de política socialista no mundo, no governo, socialista no governo, aquilo que eu disse, né? Então, eles foram acusados de querer transformar ali o Brasil em um país socialista, tá? Diante dessa forte oposição ao seu governo, Vargas procurou se sustentar politicamente, conquistando o apoio dos trabalhadores. Tanto que Vargas foi conhecido, então, aí como o presidente dos trabalhadores, né? Era um presidente popular, digamos assim. Aí a crise foi aprofundada no dia 5 de agosto de 1954, quando o jornalista Carlos Lacerda sofreu um atentado ao se dirigir para casa, acompanhado do major da aeronáutica, Rubens Tolentino Vaz. O jornalista saiu apenas ferido. O major, porém, morreu. Aí o que aconteceu, gente? Getúlio Vargas imediatamente anunciou uma investigação para apurar o que tinha acontecido. A aeronáutica iniciou uma investigação paralela. Então, Vargas anunciou uma investigação e a aeronáutica também uma investigação ali paralela, que atribuiu o mando do atentado a Gregório Fortunato, homem de confiança de Vargas. Então, Vargas ali foi acusado, né, por conta de ter sido um homem da sua confiança, ele foi acusado de ter mandado matar, então, ali o jornalista que fazia forte oposição ao seu governo, Carlos Lacerda, tá? Ele foi acusado, então, desse atentado.
Aí o atentado ocasionou uma reação imediata das Forças Armadas. Então, em 23 de agosto, o Exército lançou um manifesto à nação assinado por vários generais exigindo a renúncia do presidente. Então, por conta de ter sido acusado desse atentado, então as Forças Armadas elas exigem então que Vargas renuncie. Aí, na manhã do dia 24 de agosto de 1954, tá? Após redigir uma carta testamento, Vargas se suicida com um tiro no peito. No documento, acusava os grupos aliados ao capitalismo internacional pelo impasse que o levou à morte. O suicídio de Vargas e a publicação de sua carta testamento pela imprensa provocaram ondas de revoltas em todo o país. Trabalhadores promoveram mobilizações e greves. Populares invadiram e depredaram a sede do jornal O Globo. Olha só, gente, né? O jornal O Globo, considerado antigetulista. Outros grupos tentaram tomar a sede da diplomacia estadunidense no Rio de Janeiro. Uma das motivações por tamanha revolta foi a publicação na íntegra da carta deixada por Vargas. Então, assim, gente, Vargas, como eu disse ali, ele teve uma relação ali um pouco estremecida com os Estados Unidos porque ele desejava que o Brasil tivesse as suas indústrias, né? Ele valorizava a nacionalização da indústria, que o Brasil pudesse, valorizando as indústrias de base, né, siderúrgicas, petroquímicas, de comunicação, transporte, de energia, que eram ali fundamentais para o desenvolvimento econômico do país, valorizando essas indústrias, as indústrias nacionais, o Brasil não precisaria ficar tão dependente ali de capital estrangeiro, tão dependente do capital, não, gente, tão dependente das importações, né, porque daí o nosso capital que ia para fora, ia para os Estados Unidos, né, então ele queria que o Brasil andasse com as próprias pernas. E aí tinha a figura ali do Carlos Lacerda, que ele era um jornalista, membro da UDN, um partido de forte oposição a Vargas, que ele era dono de um jornal, então ali ele fazia as suas críticas, né, a Vargas, acusava ele de corrupção e alegava que no fundo ele queria transformar mesmo o Brasil em um país socialista, tá? Essas acusações aí aumentaram depois que Vargas nomeou então João Goulart, para o Ministério do Trabalho. João Goulart foi muito bem visto aí pelos trabalhadores, tá? Só que diante de todas essas pressões, o João Goulart ele renuncia então ao cargo de ministro, né? Mas como eu disse, ele era muito bem visto pela população, pelos trabalhadores. E aí Getúlio Vargas foi acusado em 1954 de um atentado que feriu Carlos Lacerda e matou o major que estava com Carlos Lacerda. Ele foi acusado disso, e aí, por conta dessa acusação, as Forças Armadas Brasileiras exigiu que Vargas deixasse a presidência, que ele renunciasse ao poder. Vargas, então, ele escreve uma carta, né, e dizendo os motivos ali, e ele se suicida, tá, gente? E aí, essa carta, tipo uma carta testamento, ela foi publicada pela imprensa e provocou muita revolta em todo o país, principalmente nos trabalhadores, tá? Que eles promoveram mobilizações e greves. Aí aqui, interpretando documentos, tem um trecho da carta de Getúlio Vargas. Então leiam, por favor, e respondam aí as questões propostas, a questão 1, A, B, C e a questão 2, tá? Aí agora, num próximo momento, nós iremos falar então sobre Juscelino Kubitschek e o desenvolvimento nacional.